Bem-vindo ao canal Quadros e Balões, um canal que tem por objetivos a discussão de valores culturais, artísticos, literários, pedagógicos, de entretenimento, entre outros das histórias em quadrinhos. Meu nome é Humberto. Se você é fã ou quer conhecer esta forma de linguagem, sinta-se acolhido. Voltamos a seguir a nossa vinheta. No vídeo de hoje, vamos apresentar dicas de como um professor, um educador pode utilizar as histórias em quadrinhos em sala de aula. Esta é a primeira parte desse material que pretende auxiliar o professor na utilização pedagógica das histórias em quadrinhos. Antes de iniciarmos sobre nossas dicas e sugestões para a utilização das histórias em quadrinhos em sala de aula ou no ambiente educativo, há necessidade do professor, o educador ou a pessoa que está transmitindo informação ou ajudando a transmitir informação com histórias em quadrinhos. Especificamente, empresas, elas podem utilizar pequenas histórias para transmitir, por exemplo, normas de segurança como material didático para seus funcionários. Essas pessoas têm que entender o que é uma história em quadrinhos. E nós temos em nosso canal vídeos que servem e se propõem como material de apoio para essas pessoas, tanto educadores, professores ou aqueles que estão pensando em utilizar histórias em quadrinhos, como material didático, material de apoio a aprendizado. Dito isso, vou deixar aqui no nosso vídeo links para esses vídeos produzidos no início do canal. Pois bem, as histórias em quadrinhos, elas vão ter algumas características e essas características vão ajudar a diferenciar o que é uma história propriamente em quadrinhos de uma história ilustrada, que também temos aí como material de vídeo já produzido. Mas aqui é uma pequena introdução, como se fosse um recordatório para que possa ser fixado esse conteúdo. As HQs, elas vão ser formadas por uma sequência de quadros. Dentro desses quadros, nós vamos ter ali a representação na forma de desenhos de ações. E essas ações, por estarmos trabalhando com um meio estático, essas ações elas têm que ser fragmentadas. Por exemplo, não há como um artista desenhar em apenas um quadro o movimento, por exemplo, de abrir uma porta e fechar essa mesma porta. Então, há necessidade de se fazer num quadro esse movimento de abrir e no outro quadro o movimento de fechar essa porta. Por isso, essa fragmentação das ações. Podemos dizer que essa ação está congelada no tempo e no espaço, de um quadro por vez. E o leitor vai acompanhar essa sequencialidade, esse encadeamento de ações para que possa ter a impressão
de que a movimentação na página. E quando nós falamos página, pode ser a página de um livro, a página de papel e a página de internet. Embora muitas vezes alguns autores coloquem movimento no quadro, aí já deixa de ser, esta é a minha opinião, de uma história em quadrinhos e passa a ser aquilo que a gente chama de desenho desanimado. Pois bem, então esse encadeamento de ações ela vai se processar no cérebro da pessoa. Ela também apresenta como característica a questão da simultaneidade. E podemos entender essa simultaneidade de diversas maneiras. A primeira delas é que o leitor, ao se deparar com uma história em quadrinhos, ele pode ver todos os quadros dessa página, ou então, quando nós temos duas páginas, uma do lado da outra, ele pode ter aí a noção do todo. Ele pode, enquanto se prende no início da história, o rabinho de olho vai para a outra página. Então, nós temos essa questão que o leitor tem a possibilidade de observar a página ou as páginas de maneira integral com o seu olhar. O personagem também pode, claro que vai depender das qualidades artísticas do desenhista, dependendo da situação, ele pode fazer com que o personagem se desloque por toda a página, tendo o cenário fixo e esse personagem vai se deslocando nesse cenário. É uma situação que vai depender das qualidades do artista e também do roteirista no momento de mostrar ações dentro dessa página, que às vezes pode resumir 2, 3 páginas em apenas uma. Nós vamos já mostrar aí alguns exemplos. E podemos, com a simultaneidade, acompanhar ao mesmo tempo ações que estão acontecendo com um personagem naquele momento, mas também com outros personagens em outro local. Então a página ela nos permite visualizar locais diferentes ao mesmo tempo e também temos a questão de mostrar tempos diferentes ao mesmo tempo. Presente, passado e futuro acontecendo em sequência nos quadrinhos de apenas uma única página. Então nós vamos ter aí essa simultaneidade de acordo com a intencionalidade dos autores. Outra questão que é muito importante é a presença de texto na história. Geralmente esse texto ele vem de duas formas, ou na forma de balões ou na forma de recordatórios. Lembrando que as histórias em quadrinhos, elas são um meio híbrido. Nós vamos ter aí, como já frisado anteriormente, ações representadas por imagens ou desenhos e vamos ter agora a presença de texto. E aqui vai uma ressalva. Nem sempre uma história em quadrinhos vai apresentar texto. Temos aí aquilo que nós chamamos de histórias mudas, que elas são calcadas na sequencialidade das imagens para se contar essa história. E o texto,
quando está dentro de um recordatório, pode dar a falsa impressão, se não houver uma sequencialidade de ações, dar a falsa impressão de que nós estamos lendo uma história em quadrinhos, quando na verdade estamos vendo uma história ilustrada. Pois bem, e temos finalmente, para entender uma história em quadrinhos, lembrando que ela é um meio híbrido, temos aí a imagem, temos o texto, há necessidade do leitor recolher as informações que estão sendo apresentadas como se fosse um imenso quebra-cabeça, tanto através da imagem quanto dos textos, seja recordatório, seja em balões, e montar esse quebra-cabeça num processo mental e entender aquilo que lhe foi passado. Como podem ver, histórias em quadrinhos, elas não são fáceis de serem lidas. Esse não serem fáceis é um pouco estranho, né? Mas como envolve várias habilidades, um conjunto de habilidades, para que o leitor possa ter aí esse entendimento do que lhe foi mostrado, existe esse processo que nós chamamos de conclusão. E nesse processo de conclusão, muitas vezes a história ela não vai se encerrar em si mesma. Existe aquilo que nós chamamos de final aberto. E, no caso, um professor ou educador pode utilizar esse final aberto para criar com os seus alunos uma nova narrativa ou então fazer ali um processo de discussão para que o conhecimento, lembrando que uma história em quadrinhos ela é meio de transmissão de informação, de conhecimento, pode ser utilizado aí dentro da sala. Esse momento que nós estamos colocando, que é o processo de conclusão de leitura, para gerar uma nova discussão ou ampliação de conhecimento em sala de aula. Pois bem, então nós temos aqui nessa página de uma história em quadrinhos chamada Asa Noturna, todo esse processo que nós colocamos. Há uma sequencialidade de ações que estão sendo mostradas. Essas ações estão, como já dito, estáticas, ou seja, congeladas no tempo e no espaço de um quadrinho. Lembrando também que entre um quadro e outro existe esse espaço que nós chamamos de sarjeta, que pode inclusive ser utilizado pelo professor para criar novas narrativas ou novas histórias a partir da sarjeta, o que permite, diferentemente de um filme, quando ele está sendo assistido, você pode parar entre um quadro e outro no processo de leitura, que é muito também difícil no momento em que você lê um livro. Então nós temos aí a presença dessas ações sendo representadas em sequência, congeladas ou de maneira estática, e temos a presença de texto, seja na forma de balões. Esses balões têm aí as suas representações, que nós já também colocamos em vídeos anteriores, e temos também o recordatório, ou a caixa de pensamento. Por exemplo, aqui nesta página também de Asa Noturna, temos aí a questão da simultaneidade.
onde o personagem Asa Noturna ele acaba se deslocando num processo de queda por todo o cenário. Então o cenário ele está estático ao fundo e o artista ainda fez uma brincadeira de fazer o leitor, se conhece o personagem, lembrá-lo de que ele teve outras identidades visuais antes desta que está destacada na figura central aí do quadro. Começou ali em cima no quadro, primeiro quadro à esquerda, como um trapezista, depois ele passa a ser o Robin, durante um processo de transição para esse uniforme, ele cria o primeiro uniforme do Asa Noturna, depois ele muda para esse que está ali sendo representado chegando até um fio, e depois este que voa para cima do leitor, tem quase saindo da página. Então nós temos aí essa simultaneidade sendo mostrada de maneira criativa. Novamente, como eu já havia dito, essa simultaneidade ela pode resumir informação numa única página, e temos também esse movimento por todo um cenário do personagem. Outra mostra de sequencialidade não, de simultaneidade, em página, nós temos aí nesta página também de Asa Noturna. Então, o artista ele está brincando com essa questão, mostrando fatos passados, fatos futuros, presentes, dentro da sequência de quadros. Aqui nós vamos ter novamente outra simultaneidade, onde o personagem ele está pulando de um prédio, fazendo acrobacias aí no seu processo de queda até atingir alguns assassinos, meliantes e assim por diante. Então, depende do artista e da sua habilidade para contar uma história através da simultaneidade. Outra questão que eu já havia dito com relação à simultaneidade, nós temos aí duas páginas de uma história chamada Crise nas Infinitas Terras, em que nessas duas páginas nós temos dois momentos diferentes acontecendo. As ações acontecem em determinados pontos dessa história em quadrinhos, desse universo, mas também temos, enquanto essa ação acontece num ponto do universo, nós temos aí na parte de baixo outras ações sendo contadas e mostradas por uma das personagens da história. Então, enquanto acompanhamos aí eventos, digamos, passado, geralmente, nós temos aí o presente sendo contado nessa tira logo abaixo. Então, aquilo que nós estamos vendo na parte de cima pode ser o presente passado, porque a partir do momento que você passa para a tirinha de baixo, você já está em outro local, em outro tempo. Pode ser entendido deste modo. Temos também aqui da história em quadrinhos Crise nas Infinitas Terras, esse processo de sequencialidade. Sequencialidade e também de simultaneidade. E no final desse processo de leitura, que podemos ver em dois momentos, podemos acompanhar a primeira tira de quadrinhos logo acima e também a última tira de quadrinhos logo abaixo. E aí o leitor, nesse processo de
conclusão, ele entende que tudo que está acontecendo nessas duas tiras, elas podem ser extrapoladas para aquilo que está sendo mostrado em imagens maiores, inclusive com os seres humanos respondendo a um evento, e esse evento ele faz a destruição de terras. Então essas duas tirinhas em cima e embaixo de quadrinhos vai acontecer um processo mental no leitor dizendo, olha, a Terra foi embora, ela foi desintegrada por uma onda aqui na história, uma onda de antimatéria que consumiu a tudo e a todos. Então esse processo do que é uma história em quadrinhos acontece dentro do cérebro da pessoa ou do leitor. Reprisando, então nós temos aí balões, a sequencialidade de quadros estáticos, onde as ações são fragmentadas para dar exatamente a impressão de movimento. Temos a simultaneidade e também temos o processo de conclusão que vai acontecer na mente do leitor. Pois bem, as histórias em quadrinhos, elas passaram por um processo desde o seu surgimento, mais ou menos ali, vamos especificar, final do século XIX, início do século XX. Elas tiveram, desde o seu desenvolvimento, que envolveu aí principalmente os meios de impressão, com jornais, especificamente no seu início, elas tiveram, até mais ou menos a década de 40, um processo de absorção e também aceitação por parte da sociedade. E nesse processo, claro que veio essa sensação de popularidade das histórias em quadrinhos. Por volta ali da metade da década de 50, envolvendo, vamos especificamente dizer, dois fatos. Um existiu uma editora chamada EC Comics, que estava vendendo acima daquelas editoras, principalmente da DC Comics, que era responsável pela publicação de Superman, Batman, Mulher Maravilha. E houve também um psiquiatra chamado Frederick Wertham, que lançou um livro chamado A Sedução do Inocente. E esse livro, especificamente, colocava que a leitura de uma história em quadrinhos gera, dependendo do que esteja nessa história em quadrinhos, claro que as histórias infantis não podem também gerar essa falsa impressão, dependendo da situação, eram responsáveis pela delinquência juvenil. Claro que o Frederick Wertham nós acabamos descobrindo que ele manipulou dados na sua pesquisa para tornar esse livro a sensação que ele se tornou na época. Houve aí a manipulação, foi gerado nos Estados Unidos uma comissão para se julgar se histórias em quadrinhos eram ou não nocivas às crianças e aos adolescentes, e as editoras, principalmente a DC Comics, acabou criando ou ajudando a criar uma cartilha de boas intenções com as histórias em quadrinhos, senão perderiam essa boquinha. Então,
ali a partir da metade da década de 50 houve essa perseguição aos quadrinhos, que começou especificamente nos Estados Unidos e acabou respingando para outras partes do mundo, inclusive aqui no Brasil e na Europa. Então essa cartilha, ela colocava coisas que não deveriam ser mostradas dentro de uma história em quadrinhos. E serviu também para quebrar essa editora chamada EC Comics, que tinha um material mais voltado para o terror, mais voltado para situações realistas, e ela acabou não se enquadrando nisso e perdeu-se aí uma grande oportunidade de fazer com que as histórias em quadrinhos pudessem alcançar outro patamar. Tirando aí a turma dos Patos, da Disney, e aqui no Brasil a turma da Mônica, depois criou-se aí uma situação em que Superman, Batman, Mulher Maravilha estavam vivendo historinhas muito pueris, por conta aí dessa aprovação do Comics Code Authority, que criou esse selinho, e esse selinho deveria estar impresso na capa para dizer para os pais que aquilo que o seu filho está lendo é livre de situações que possam fazê-lo se tornar um delinquente juvenil, entre outras coisas. Pois bem, já me estendi muito aqui nessa questão. Aí, por volta da década de 60, década de 70, particularmente na França, as histórias em quadrinhos começaram a ser estudadas nas universidades, não apenas como material de entretenimento, mas sendo analisadas como objetos de arte e objeto de produção de conteúdo relevante, como a literatura tem aí normalmente nos livros. Então as HQs, elas passaram a ser analisadas, discutidas e estudadas academicamente nas universidades. Aqui no Brasil, houve um caso ou outro dessa discussão ou desse estudo sobre as histórias em quadrinhos. Na década de 80, os professores, principalmente de ensino fundamental, acabaram trazendo as histórias em quadrinhos para a sala de aula. Então nós estamos vendo aí, tivemos o processo da rejeição, que é aquilo que eu coloquei das histórias serem censuradas e perderam essa popularidade. Nós estamos vendo aí o processo de infiltração, que começou com estudos em universidades e depois, agora na década de 80, que eu estou falando, elas começam a ser trazidas para dentro da sala de aula pelos professores, particularmente anos iniciais. Então nós temos aí a turma da Disney e também a turma da Mônica aqui no Brasil, para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. Então esse processo está acontecendo ou aconteceu aqui no Brasil. A partir da década de 90, com a instituição da LDB, número 3684, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, de 1996,
ela trouxe as histórias em quadrinhos para dentro especificamente de língua portuguesa, como sendo uma ferramenta que auxiliaria no ensino e na aprendizagem. E esse processo nós podemos chamar que é um processo inclusivo das histórias em quadrinhos sendo trabalhadas de maneira normativa dentro de uma escola, como eu havia dito, principalmente em língua portuguesa, porque era o que estava escrito na LDB. Isso não quer dizer que outras disciplinas não poderiam ser trabalhadas, e esse foi também um grande problema com relação a esse estudo ou a utilização das histórias, que eu já vou comentar aqui um pouquinho para frente. Também durante a década de 90, tivemos aí o Programa Nacional de Biblioteca na Escola, de 1997, em que o governo federal, através de edital, contemplava a compra de histórias em quadrinhos e, nesse edital, ao comprar, seria feita a distribuição para as escolas. Algumas editoras aproveitaram esse momento e começaram a produzir histórias em quadrinhos, muitas vezes a toque de caixa, para se adequarem àquela compra naquele ano, e muitas vezes as histórias vinham com uma qualidade duvidosa, principalmente nesse início voltado exclusivamente para a adaptação de clássicos da literatura. Pois bem, esse movimento acabou trazendo aí alguns problemas. Um deles envolve a questão como as histórias, na sua maior parte, estavam sendo voltadas para a adaptação de obras literárias, outras disciplinas acabaram ficando de fora. E também tivemos um outro agravante. Muitos professores, mesmo tendo as histórias em quadrinhos sendo distribuídas para a escola, eles não sabiam como utilizar esse material. E também temos a questão da quantidade desse material chegando para uma escola. Muitas vezes chegavam 2, 3 histórias e não atendia a uma sala de aula, por exemplo, que tem aí 25 a 35 alunos, se não houver mais alunos. E esses pequenos ou grandes problemas vieram com esse processo de inclusão das histórias em quadrinhos para dentro da escola. Então há necessidade do professor saber usar esta mídia, usar esta linguagem. E para usar, querendo ou não, passa pelo processo de leitura. Leiam histórias em quadrinhos. Essa é a dica que pode ser dada para os professores. E essa leitura pode passar por uma tirinha, pode passar por uma página e, dependendo da situação, avançar aí para obras mais encorpadas, de 20, 40, 100 páginas, assim por diante. Pois bem, as histórias em quadrinhos, elas têm essa possibilidade, fazer a transmissão de informação. Se ela está fazendo transmissão de informação que pode ser relevante, que pode ser comprovada muitas vezes cientificamente ou por uma pesquisa,
nós estamos entrando no âmbito de aprendizado. Uma história, ela serve para ensinar alguém, seja o próprio professor, seja o seu aluno. Elas também podem ser utilizadas num processo de alfabetização, como aconteceu ali no começo da década de 80, com esse processo de inclusão das histórias dentro da sala de aula de maneira informal pelos professores. Além do que, como eu já havia dito, se ela serve para o aprendizado, ela é um meio de transmissão de conhecimento. E também ela é esse fator desencadeante desse processo que nós chamamos de educação, que pode acontecer ou não dentro de uma escola. Particularmente, este vídeo é voltado para a escola. Pois bem, quando um professor utiliza as histórias em quadrinhos em sala de aula, ele tem aí alguns fatores no seu uso. Vai acabar com os seus problemas, a falta da atenção dos alunos, que nós temos aqui no Brasil, principalmente. O aprendizado, ele vai se tornar mais fácil. A conexão entre ele e seus alunos vai ser melhor mediada com o uso de histórias em quadrinhos. E a sala de aula vai ser a mais silenciosa possível. Então, esses fatores, podemos dizer que, com o uso de histórias em quadrinhos, não são verdadeiros. Há que se tomar cuidado, pensando que histórias em quadrinhos vão acabar com os problemas de aprendizado, atenção de alunos. Não. Muito pelo contrário. Dependendo da situação, se o aluno não for trabalhado com relação ao que é uma história em quadrinhos, ou o próprio professor não souber utilizar essa mídia, isto aqui vai acontecer de maneira exacerbada, ao contrário, nas suas aulas. Vai ter aí a falta de atenção dos alunos, o aprendizado não será o mais fácil, a conexão entre os dois será difícil e a sala, claro, não será a mais silenciosa da escola. Se o professor está esperando isso com a utilização de uma história em quadrinhos, esqueça, isso não acontecerá. Pois bem, os quadrinhos, como já havia dito, podem ser uma ferramenta no processo de ensino-aprendizagem. E eles não são um fim nesse processo. Eles são um meio. E aí, por serem um meio, o professor pode utilizar uma história em quadrinhos no início, no meio, ou para encerrar uma matéria. Por exemplo, essas são diquinhas que podemos dizer de ouro aí para o professor. Pois bem, como é que nós vamos usar a história ou as histórias em quadrinhos em sala de aula? Lembrando que elas são referentes ao processo de aprendizado. Então, há necessidade, num primeiro momento, que o professor se familiarize com a linguagem gráfica da história, ok? Então, há necessidade desse, vamos dizer assim, letramento do professor para que ele possa retirar
retirar mais informação daquilo que está sendo utilizado como plataforma de ensino ou mídia de ensino, que é uma história em quadrinhos. Há necessidade também de haver uma sensibilização, não apenas por parte dele, do professor, mas também do uso dentro de sala de aula, porque muitas vezes o aluno, como já vem aí na sua utilização, muitas vezes o professor, principalmente de anos iniciais, trabalha as histórias em quadrinhos como material lúdico. E quando se chega ali com alunos um pouco maiores, oitavo, nono, ensino médio, fica essa falsa impressão de que as histórias em quadrinhos estão sendo colocadas na vida dele como material também lúdico, quando muitas vezes não é para ser lúdico, é para ser utilizado como ferramenta de aprendizagem. Então há necessidade dessa sensibilização por parte do professor que queira utilizar histórias em quadrinhos em sala de aula. Outra questão é a escolha da história em quadrinhos para aquela faixa etária. Claro que existem histórias em quadrinhos que são utilizadas aí, podem ser utilizadas para qualquer faixa etária, dos 5 até os 90 anos, e há necessidade de, ao analisar uma história, levar em consideração isso. Essa história está dentro da faixa etária do meu aluno? Aquilo que está sendo mostrado não vai causar transtornos à minha aula e também à minha pessoa, por exemplo, que nós temos histórias em quadrinhos que, dependendo da situação, podem gerar discussões acaloradas e se o professor não estiver bem embasado, ele pode ser prejudicado com o uso da história em quadrinhos. Então há necessidade de se pensar a respeito disso. Claro que não se vai apresentar, por exemplo, uma história com teor sexual para alunos do ensino fundamental, né? Pode ser ter ali uma situação de cunho sexual dentro de um contexto para ser apresentado para ensino médio ou ensino superior, por exemplo. O trabalho com histórias em quadrinhos, ele pode se dar de algumas formas. Eu posso trabalhar individualmente essa história, e aí, quando eu estou trabalhando individualmente, eu estou trabalhando com a minha disciplina. Então, essa história é disciplinar. Ou eu posso utilizar as histórias ou a história para ser trabalhada com outras disciplinas dentro da escola, que é um trabalho que pode gerar, como eu havia dito lá, aprendizado de maneira integral de um aluno, por exemplo. Então, esse trabalho ele pode se tornar interdisciplinar. E também temos aí o trabalho transdisciplinar, com um eixo que nós chamamos de eixo transversal. A história ela vai perpassar várias disciplinas, tendo um tema gerador de discussão, seja para história, geografia, inglês, matemática, artes e assim por diante. Então, a história ela pode ser trabalhada de diversas formas. Geralmente se trabalha de maneira interdisciplinar, ok? Português, artes e alguma outra disciplina. Por exemplo, eu acabo sempre trabalhando histórias em quadrinhos em sala de aula.
com essas duas disciplinas. Então, é um trabalho interdisciplinar. Mas também podemos trabalhá-la com outras, ou a escola inteira tendo como um tema transversal aí sendo utilizado numa história em quadrinhos. Outra questão é que há necessidade de uma contextualização da história, dependendo daquilo que nós vamos apresentar ao nosso aluno. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas histórias, elas vão ser produtos do seu tempo. Ou seja, elas têm ali uma base muito calcada na sua produção naquele tempo em que foram produzidas. Como está acontecendo, por exemplo, vamos pensar o canal Disney, que foi montado aí, alguns filmes, antes de iniciar a sua projeção, digamos assim, apresentam um aviso dizendo que eles foram produzidos em uma determinada época e alguns conceitos que estão sendo colocados no filme não condizem com aquilo que nós vivemos atualmente com relação a esses conceitos. Por exemplo, conceitos racistas que são apresentados, que hoje fica um pouco complicado de se trabalhar dentro das mídias, inclusive dos quadrinhos, como por exemplo, vamos pensar aí Sítio do Pica-Pau Amarelo com a questão da tia Anastácia, e temos também uma história do Tintim que foi acusada de racismo, que é Tintim no Congo, e quase foi censurada e tirada da coleção. Então há necessidade de se, quando se lê alguma história em quadrinhos, ou se quer que o aluno leia essa história, dependendo da situação, há necessidade dessa contextualização e colocar ela no seu tempo e no espaço em que ela foi produzida. E, finalmente, quando se usa histórias em quadrinhos, nós, dependendo do trabalho do professor, qual é o objetivo que ele tem, por exemplo, na produção de uma história em quadrinhos, ele vai trabalhar com a criatividade do seu aluno, seja na elaboração de uma história em quadrinhos ou, no caso, uma apresentação utilizando a história em quadrinhos que está ali servindo como base para o trabalho ou que vai servir de base para um tema a ser discutido em sala de aula ou, como eu havia dito, na escola. Então, nós temos aí histórias em quadrinhos, nós vamos ter diversas formas de se apresentar o conteúdo para os alunos. Pode ser utilizado uma tira, como no caso aí, Turma da Mônica, temos Calvin e Haroldo, Garfield, Agar, o Horrível, temos aí o Armandinho na internet, temos a maravilhosa Mafalda como material para que o professor, se ele não tem uma familiaridade com histórias mais longas, ele pode acabar utilizando as tirinhas, que são histórias bem curtas. Ele vai começar a ter aí contato com a linguagem, e lembrando que as tirinhas, elas aparecem principalmente nos livros didáticos, seja como tema gerador de uma discussão,
E também estão aparecendo, querendo ou não, em concursos, seja de vestibulares, seja de concursos de admissão de funcionários. O que nós podemos concluir é que, para tudo que nós estamos vendo aí de aprendizado, histórias em quadrinhos estão inseridas nesse processo. E nessa inserção, como eu já frisado, o professor deve conhecer esta forma de linguagem para que ele possa retirar o máximo possível dela para que os seus alunos aprendam. Então há necessidade, querendo ou não, de que esse profissional que vai utilizar a história em quadrinhos para aprendizado conheça esta mídia. Nós vamos, a partir de agora, no próximo vídeo, que esse aqui já acabou ficando bastante longo, nós vamos ter aí algumas dicas de como se utilizar as histórias em quadrinhos, inclusive com alguns trabalhos que eu utilizo nas minhas aulas. Chegamos ao final desta primeira parte. Se você curtiu, compartilhe, escreva aí nos comentários se o conteúdo serviu ao seu objetivo e se inscreva no nosso canal. Voltamos no próximo vídeo com a segunda parte deste material pedagógico para professores. Um abraço.